Fala galera, Matheus Fortes na área. E aí, como é que vocês estão? Vamos embora para a nossa 18ª questão da prova da Escola Naval 2019. Então lê o enunciado aí, depois acompanha aqui a resolução. Vamos embora. Então, eu quero começar dizendo o seguinte sobre essa questão. Essa questão eu acredito que seja uma das mais fáceis dessa prova, talvez a mais fácil. Eu digo isso não com a intenção de, caramba, eu não sou nem capaz de fazer essa questão, se ele está dizendo que é mais fácil, eu sou muito ruim. Não pense isso, tá? Não fique se sentindo desestimulado. Mas é bom para que vocês tenham um parâmetro e sejam capazes de perceber, pô, é verdade, eu não sei fazer essa questão, mas ela parece ser um pouco mais fácil assim. E é isso que vocês vão ver agora com essa resolução. Mas antes de eu começar a resolução em si, eu gostaria de explicar alguns conceitos que são abordados nessa questão. E quais são eles? Bem, você tem aqui uma circunferência, que no caso é a trajetória que esse objeto, essa esfera está fazendo. Ele está fazendo esse movimento aqui. É um movimento periódico, ou seja, um movimento que sempre se repete. No caso, está dando voltas. E ele diz que ele dá cada uma volta em 20 segundos. Isso a gente chama de período, ok? Então ele leva 20 segundos para dar uma volta. E aí que tá, ele também fala que o raio dessa circunferência é de 5 metros. Está tudo escrito aqui em cima. Ele quer saber qual é a velocidade média vetorial no trecho de 2,5 a 7,5 segundos. Aí que tá, a gente entra no conceito de vetores, velocidade média vetorial. Bem, então eu quero começar essa resolução explicando essa questão de velocidade média vetorial ou velocidade média escalar, que é o que você deve estar mais acostumado. E para isso eu vou dar um simples exemplo. Por exemplo, digamos que eu esteja aqui na posição A, ok? E da posição A eu vou para a posição B, e da posição B depois eu vou para a posição C, ok? Da posição A para a posição B eu andei, sei lá, 3 metros. E da posição B para a posição C, eu andei 4 metros. Ok. Aí eu vou perguntar a vocês, qual foi o meu deslocamento escalar? Ou seja, o quanto que eu andei para ir de A até C? A resposta é bem intuitiva e é uma matemática básica. Você vai dizer 3 mais 4. Eu andei 7 metros. Então, como você representa isso matematicamente? Usando na física, claro. Eu ia pôr assim. Delta S é igual a 7 metros. Ok. Quanto que, digamos que eu levei 2 segundos para fazer esse movimento. Então, qual foi a minha velocidade média escalar? Velocidade média é você pegar o deslocamento sobre o tempo. Então vai ficar o quê? Vm é igual a 7 sobre 2. Então a velocidade média vai ser de 3,5 metros por segundo. Normal. Agora vamos tratar essa questão que eu mostrei aqui agora, essa situação, com uma visão vetorial, ok? Então a minha primeira pergunta vai ser, qual foi o meu deslocamento vetorial de A até C? E a resposta vai ser 5 metros. Por que 5 metros? Aí que está o raciocínio. Quando você fala de deslocamento vetorial, você não está interessado em saber, de fato, qual foi o trajeto que você percorreu. Você apenas está interessado em saber qual é a distância, ou melhor, qual é a menor distância entre o ponto de onde você estava para o ponto onde você foi parar, ou seja, o início até o final. A menor distância do início até o final vai ser uma linha reta. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, no caso aqui, a distância, o deslocamento vetorial é uma linha reta de A até C diretamente. Aí vai ficar assim. Essa linha verde aqui é o meu deslocamento vetorial. E eu vou representar por uma notação vetorial. Vai ficar assim. Delta S com essa setinha aqui em cima. Essa setinha em cima representa que é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Eu vou botar essas barras aqui porque eu estou dizendo que é um módulo desse vetor, ou seja, o comprimento dele. O comprimento dele é de fato o que nós estamos querendo descobrir aqui, que é o comprimento dessa linha verde. Vai ser o quanto que ele percorreu, no caso o deslocamento vetorial. Como é que eu faço aqui? É uma conta básica, é só você fazer Pitágoras. No caso, isso aqui é um triângulo retângulo, e foi de propósito que eu fiz isso. Então vai ficar o que aqui?
Esse aqui é como se fosse o A do triângulo retângulo. Vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se você fizer em casa, você vai ver que o A vai dar 5, tudo bem? Então vou botar aqui direto, isso aqui vale 5 metros, tudo bem? E aí, o que significa isso então? O deslocamento vetorial, eu vou botar aqui embaixo. Deslocamento vetorial, no caso o módulo dele, que é o comprimento, 5 metros. Mas, lembra quanto tempo que eu levei para fazer o deslocamento escalar? 2 segundos. Eu também levei 2 segundos para fazer o deslocamento vetorial. Não muda a noção de tempo. O tempo que eu fiz um movimento, eu também fiz outro. Você pode entender como se fossem duas pessoas fazendo esses movimentos ao mesmo tempo. E eles vão chegar no mesmo ponto ao mesmo tempo. Assim. Ok? É isso. É claro que a velocidade desse vai ser diferente. Então essa velocidade que eu vou descobrir agora é a nossa velocidade velocidade média vetorial. Velocidade média vetorial. Porque eu vou estar dividindo um deslocamento vetorial pelo tempo, que é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média vetorial, o módulo, né, no caso, vai ser o módulo desse, 5 metros, dividido pelo tempo. Isso vai dar 2,5 metros por segundo. Percebam que esse valor é diferente desse, pois também a distância percorrida, né, de A para C, vetorialmente falando, é menor do que a escalar. Então, onde eu quero chegar com toda essa explicação? Agora a gente vai fazer aqui o exercício. E uma vez que vocês entenderam isso aqui, vai ficar mais fácil para compreender essa resolução. Ele quer saber qual é a velocidade média vetorial de 2,5, ou seja, quando ele estiver nessa posição, né, de 2,5 segundos, até a posição de 7,5 segundos. Para essa análise, você poderia usar aquele raciocínio de movimento circular, ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT, todas aquelas equações de movimento circular. Mas para esse exercício aqui, eu vou usar mais a intuição. Que intuição é essa? Perceba que ele leva 20 segundos para dar uma volta completa. E ele sempre vai levar 20 segundos para dar uma volta completa. É fato isso, é um movimento periódico, repetitivo. Se ele leva 20 segundos para dar uma volta completa, para dar meia volta, que é metade do percurso, ele vai levar meio tempo do período. Então ele levaria 10 segundos. 10 segundos para chegar apenas aqui. Então para ele completar 1/4 dessa circunferência é metade de 10 segundos. Ou seja, ele vai levar 5 segundos para chegar até aqui, que seria 90 graus, né? 90 graus dessa circunferência. E se fosse para, então, metade desse 90 graus, 45 graus, entendeu o que eu quis dizer? Ó, cada vez eu estou indo metade por metade. Aí daria quanto aqui, ó? Se fosse, no caso, metade de 90 graus, ou seja, 5 segundos para fazer isso, vai dar exatamente 2,5 segundos. E aí ele vai ter percorrido quanto daqui até aqui? 45 graus. Pegou a ideia como é que funciona o raciocínio intuitivo? Eu estou fazendo isso para evitar o rigor matemático. Se você quiser fazer em casa por matemática, não tem problema. Mas aqui eu vou fazer dessa forma. E aí vai ficar como então? Nesse momento aqui de 2,5 segundos, qual é a posição que ele vai estar? Ele vai estar nessa posição aqui, ó. Onde ele vai estar formando um ângulo de 45 graus aqui, ó. Ok? E aí vai passar para 7,5 segundos. Aonde ele vai estar quando for 7,5 segundos? Pô, você já pegou o raciocínio, né, a lógica. A cada 2,5 segundos, ele vai estar andando 45 graus. 45, 45, 45, 45. De 2,5 para 7,5 são mais 5 segundos, ou 2 vezes 2,5 segundos. Então ele vai fazer isso aqui, ó, mais para cá. Ele vai estar exatamente aqui, ó, formando um ângulo de 45 aqui, se você quiser dizer, ou formando aqui, ó, 45 mais 45 aqui, vai dar exatamente quanto aqui? 90 graus. Tem um ângulo de 90 graus aqui, ficou feio isso aqui. Tem um ângulo de 90 graus aqui, tudo bem? Tá, só que ele quer saber qual foi a velocidade média vetorial daqui para cá. Para eu descobrir a velocidade média vetorial daqui para cá, eu preciso descobrir o deslocamento vetorial e o tempo que ele levou. Bem, o tempo que ele levou está nítido. Por quê? Se é de 2,5 até 7,5, então passou
5 segundos. Então esse é o nosso ΔT. Mas qual será o deslocamento vetorial? É uma linha reta que une o início até o final. É só você fazer isso. Então eu tenho que descobrir o comprimento dessa linha aqui, ó, do início até o final. Esse é o nosso deslocamento vetorial, que vai ser o nosso ΔS. Eu quero descobrir o comprimento, o módulo desse valor. Como é que eu vou fazer isso? Aí que tá. É bem simples você fazer esse tipo de conta. Porque o que você está formando aqui é um triângulo. Consegue ver esse triângulo aqui? No caso, um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Eu vou pegar esse triângulo, eu vou botar aqui embaixo para ver se vocês enxergam melhor. Eu posso botar ele assim, se vocês quiserem. Aqui é 90 graus. Quanto que vale esse lado e esse lado do triângulo? Esse lado aqui e esse lado do triângulo são lados iguais, porque é o raio da circunferência. E o raio vale 5 metros. Tá aqui, ó, 5 metros. Então você vai pôr 5 metros aqui e 5 metros aqui. E eu quero descobrir esse lado aqui, que é o módulo do nosso ΔS. Esse triângulo ele é retângulo e também ele é isósceles, porque ele tem os lados iguais. Então o que você vai fazer aqui agora? Basta você fazer Pitágoras. Aliás, eu vou até fazer o Pitágoras aqui, mas para quem já está mais esperto aí, perceba que esse lado aqui é a diagonal de um quadrado. Um quadrado que está incompleto, é claro. Se você quisesse completar esse quadrado aqui, ó, assim, perceba que eu completei o quadrado. Aqui teria também 5 metros e aqui também teria 5 metros, ok? Ou seja, isso aqui é a diagonal desse quadrado que estava antes incompleto. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio? Toda vez que você vir esse tipo de situação, basta você dizer que essa hipotenusa desse triângulo é o lado, no caso 5, né? Porque são iguais, vezes raiz de 2. Então o ΔS, esse ΔS vetorial é 5 raiz de 2. Se você quiser, você faz o Pitágoras que vai chegar essa resposta também. Então quanto é que vale esse ΔS? 5 raiz de 2. Então esse é o nosso ΔS e o tempo que ele levou foi de 5 segundos. Cara, você já matou a questão. Mas vamos escrever aqui. A velocidade média vai ser quanto? Vai ser 5 raiz de 2 sobre 5. Então a resposta vai dar raiz de 2 metros por segundo. Acho que dá pra ver aí, né? Dá. Então e aí, pessoal, o que vocês acharam? A questão bem tranquila, né? Perceba que o vídeo ficou um pouco extenso, porque eu fiz questão de explicar isso aqui bem detalhadamente, mas a questão é bem tranquila, é aquele ponto dado. Mas percebam que essa questão é a número, pelo menos na prova amarela, né? É a 18ª, ela está no final da prova. Então, eu chamo a atenção aqui para o seguinte, para finalizar o vídeo. Toda vez que você for fazer alguma prova, seja a prova efetiva, né? Ou seja um simulado, entenda que esse tipo de coisa, de atividade, um simulado, nunca é para você testar apenas o conhecimento, mas é para você também pôr em prática certas habilidades. Que habilidades são essas? Eu poderia listar várias aqui, mas a que eu quero chamar a atenção é você saber analisar a prova. Ou seja, antes mesmo de começar a primeira questão, você tem que escanear a prova, olhar todas as questões que estão presentes nela, ou pelo menos olhar as questões da matéria que você escolheu fazer primeiro. Digamos que você escolheu fazer física, então você vai olhar as 20 questões de física que tem na prova, ou 15, não sei, mas tem que olhar, tem que analisar e ver, caramba, isso aqui eu acho que é fácil, eu vou botar uma bolinha. Isso aqui eu acho que é difícil, eu vou botar um quadrado. E na hora que você for fazer a prova, você vai nas mais fáceis primeiro. Dessa forma, você vai ganhando confiança e conquistando ponto a ponto. É assim que você pode melhorar, otimizar o seu rendimento numa prova. Foi assim que eu fiz na prova da IFOM que eu passei. E a minha maior dificuldade era a matemática. E dessa forma eu fui conquistando ponto a ponto e eu consegui fazer a média. Isso é uma excelente estratégia que você precisa pôr em prática quando você estiver simulando as provas na sua casa ou no seu curso, seja lá onde você estiver fazendo. Beleza? Se você quiser mais dicas como essa, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas é isso aí, podem contar comigo. E valeu, Matheus Fortes, out! Ih, ficou esquisito isso, né? Valeu, galera, até mais!